Fala aí, beleza? Seja bem-vindo a mais um novo vídeo aqui no canal do Godoy. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre essa novidade corintiana, esse acerto do Corinthians com o jogador holandês Memphis Depay. Vamos falar sobre essa novidade, afinal de contas, chega uma nova atração no futebol brasileiro, né? Para começar, é o primeiro holandês na história do Corinthians. O Corinthians nunca teve um jogador holandês vestindo a sua camisa. O futebol brasileiro já, inclusive, né, um grande holandês também. Cerca mais ou menos de 10 anos, né? O Botafogo havia apresentado Clarence Seedorf e agora, 10 anos depois, temos aí praticamente mais um novo holandês, cerca de 10 anos, né? Mais um novo holandês jogando por aqui. Deixa aí o seu like, deixa a sua curtida, se inscreva aqui no canal, a gente vai falando sobre futebol todos os dias, trazendo as novidades do mercado da bola, falando sobre futebol europeu também. Hoje a gente vai falar sobre esse jogador e ele passa muito, né? Pelo que ele fez na Europa, quanto ele pode ajudar o Corinthians no atual momento. O Ramon Dias queria um atacante, chegou um atacante, é o tipo de atacante que o Ramon Dias queria, enfim, tem muita coisa pra gente falar sobre o Memphis Depay. Para começar, é um altíssimo, mas um altíssimo investimento. Um investimento de um risco muito grande, né, financeiramente para o Corinthians. A gente está falando de um acerto com um atleta, não é um jogador barato. A gente está falando de um acerto com um atleta que envolve cerca de 70 milhões de reais, envolvendo salário, luvas, e esse valor será então diluído ao longo do seu contrato com o Corinthians. Estamos falando de um contrato até 2026, e se a gente fizer mais ou menos um cálculo bruto de 28 meses, por exemplo, daria por cerca aí de 2,5 milhões, e é exatamente aquilo. A gente está falando entre 2 milhões, 3 milhões é o que será pago, né, do vencimento ao atleta por mês. Então é um altíssimo investimento do Corinthians. Sabemos, né, acompanhando todas as notícias do Corinthians já nos últimos meses, a gente sabe dos problemas financeiros que o Corinthians tem, de alguns atrasos, né? O Corinthians não está conseguindo cumprir com alguns desses deveres, tem algumas, acabam, né, recebendo aquele, olha, transfer ban, pode ter o transfer ban da FIFA, enfim, isso é muito perigoso, sem dúvida nenhuma. Então foi um altíssimo investimento que o Corinthians está fazendo para ter um atleta como esse, com vencimentos mensais muito altos. O que o presidente Augusto Melo precisa fazer, o que a direção corintiana precisa fazer no aspecto financeiro é o seguinte: se você assumiu essa responsabilidade, se você assumiu esse risco alto, de hipótese nenhuma, o Corinthians pode dever salário de atleta, atrasar salário dos seus atletas, porque o do Depay vai pagar. Isso a gente já sabe, né? Do Memphis vai ser pago, não vai dever ao Memphis, vai dever aos outros. Então isso é perigosíssimo, e a gente sabe até ao longo da história do futebol brasileiro, quando teve um astro assim, e ele recebia, e os outros não, ou os outros atrasavam, sempre dava problema. Então precisa de muita responsabilidade nessa folha salarial aí com o Memphis no Corinthians. Bom, falando sobre a carreira do atleta, antes da gente passar como ele pode jogar ali no Corinthians, como o Ramon Dias vai utilizá-lo, ele jogou a última Euro, né? A gente tá falando de um jogador, cara, que esteve ali entre os melhores, né? Jogando entre as melhores competições, em grandes clubes, Manchester United, Lyon. Eu gostei muito da passagem dele no Lyon. Eu acho que o Memphis no Lyon jogou muito bem. No Barcelona, no Atlético de Madrid, não. No Atlético de Madrid foi abaixo. Na última Euro, né, ele foi ali aquele... Cara, ele é um atacante que se movimenta muito, né? Praticamente ele é mais como um 10, né? O Memphis, ele é muito mais próximo de um 10 do que de um 9 propriamente, né? Ele não é um centroavante, apesar de pisar na área, fazer os seus gols, né? Mas não é um centroavante, né? Ele é um atacante de bastante mobilidade. Esse aqui foi o seu mapa de calor na Eurocopa. Eu acho que a Holanda coletivamente não foi brilhante, né? Não foi brilhante, até vale como uma característica. Quando o técnico queria, né, o Ronald Koeman queria colocar um homem dentro de área, não empurrava o Memphis lá para dentro da área, colocava, saía do banco de reserva o Weghorst, né, que tem uma outra característica. Então ele sempre foi esse atacante. E aí tem mobilidade, né, atuando bastante pelo lado esquerdo. O Memphis jogou muito também como um ponta pelo lado esquerdo, né? Ele aparece até como um ponta pelo lado esquerdo, depois vai como um atacante, centroavante propriamente ele não é. Cara, essa aqui é a passagem dele, é muito discreta no Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid não foi bem. E aí, falando com toda a sinceridade com o torcedor corintiano, o Memphis do Atlético de Madrid não vale esse valor, não vale esse investimento. Você contrataria por esse valor 2 atletas de um nível do Atlético de Madrid, tá? O do Atlético de Madrid não vale. Cara, foram ali, né, dos 38 jogos da La Liga, ele jogou 23, sendo apenas 9 como titular. E mais uma vez sendo esse jogador que o Simeone botava para circular bastante. Ele veio, né, antes teve a passagem no Barcelona,
Também não é uma grande passagem ali, mas acabou atuando. Mais pelo lado esquerdo, né? Foi um Memphis Depay mais pelo lado esquerdo. Ali no Campeonato Espanhol, dos 38 jogos, ele acabou jogando 28. 20 ele começou, né, como titular. Então ele acabou como um lado ali esquerdo. Bola parada, né? Certamente ele vai ser um jogador de bola parada, principalmente na cobrança de escanteio do lado esquerdo, para ser mais fechada. Deve permanecer com um Garro com a cobrança fechada pelo lado direito, né? E ele pelo... Tá aí, o Memphis e o Garro podem fazer uma dupla interessante ali, como esses jogadores ali mais próximos da área. Será que vai trabalhar com ele, com Thales Magno, ele só mais à frente? Daqui a pouco a gente fala sobre esse panorama do Corinthians. Esse aqui é o do Barcelona. Esse aqui, na minha opinião, é o melhor momento. O melhor momento do Memphis na carreira foi no Lyon. No Lyon ele foi muito importante, né? Ele só não jogou uma partida no Campeonato Francês, iniciou 33 jogos como titular, e ele fazia tudo, né? Ele fazia tudo no Lyon. Atuava no lado esquerdo, atuava no lado direito, pisava dentro da área. Eu acho que foi o apogeu técnico, né? Eu acho que foi no futebol francês, foi no Lyon, eu acho que foi onde ele jogou até melhor. Nesse time do Corinthians, o treinador Ramon Dias já havia falado, né, que precisava desse cara mais goleador, que precisava desse jogador de área. Cara, o Memphis Depay não é esse jogador de área, como a gente está falando aqui. Eu, por exemplo, utilizaria o Memphis com mais um atacante. Podendo ser o Thales Magno, aí pode trocar a posição, mas com mais um atacante. Até mesmo, ele quer com o Yuri Alberto, beleza, com o Yuri Alberto. Ele e mais um, não ser propriamente aquele jogador de centroavante, para ficar recebendo bola de costas, para fazer pivôzão, não é tanto a dele. Ele é aquele jogador da chegada, ele é aquele atacante, ele não é um centroavante, ele é propriamente um atacante. E o melhor Memphis que a gente vê ao longo da carreira como um atacante, né? Um jogador de chegada, um jogador que pisa na área, que finaliza de fora da área, tem uma boa finalização, é um bom jogador. Tecnicamente, é claro que é um bom jogador. Ninguém consegue performar tanto tempo, ficar na sua seleção holandesa, tanto tempo sendo um jogador ruim. Ele não é um ruim jogador, mas só que ele precisa ser potencializado. Eu acho que como centroavante ele não é potencializado. Ele não foi bem no Atlético de Madrid e tá no momento aí dele se resgatar também o seu futebol no nível do futebol brasileiro, que é um nível também mais abaixo. Vamos ver como é que vai ser a sua entrega ao jogo, como vai ser o seu envolvimento emocional no jogo e como é que vai ser os seus companheiros com ele. E aí vai passar muito por essa questão financeira, por isso que exige responsabilidade do Augusto Melo para cumprir com o seu dever mensal com os outros atletas. Com o Memphis, vai pagar, mas não adianta pagar o Memphis e não pagar o resto, ou atrasar o resto, então vai ter que fazer ali uma boa manobra para não ficar defasado, né? A gente já sabe, o investimento já está feito, vai ser cerca de 70 milhões, então o Corinthians já tem que se programar para isso, né? Vamos ver, é uma atração, cara, sem dúvida nenhuma, uma atração que chega para o nosso futebol brasileiro, vai ser interessante a gente acompanhar Memphis Depay por aqui, novo jogador do Corinthians. Um grande abraço, tamo junto, deixe seu like, se inscreva se você não está inscrito, a gente vai se vendo, valeu!